Nas mais diversas mitologias pelo mundo, e em meio a vários deuses e criaturas, existem os que se destacam pela sua liderança ou importância. Muitos deles eram sempre reverenciados em todos os cultos religiosos ou até mesmo em reuniões políticas e assembleias. Alguns são tão importantes a um determinado povo que são creditados como o construtor do universo e o responsável por gerar a vida aos seres vivos. Deuses como Odin, Zeus e Brahma eram adorados por todo o território conhecido ou dominado por suas respectivas civilizações. Zeus, mitologia grega. Zeus é o principal deus da mitologia grega. Seu nome em grego antigo significava rei divino. Zeus era o filho mais jovem do casal de titãs Cronos e Reia. Ele era casado com sua irmã Hera. Porém, de acordo com a mitologia grega, teve várias amantes e vários filhos desses relacionamentos. Entre os mais famosos estão Atena, Apolo e Hércules. De acordo com a crença dos gregos antigos, Zeus ficava no Monte Olimpo, governando tudo o que acontecia na Terra. Ele estabelecia a justiça e a ordem no mundo. Era representado nas pinturas e esculturas em um trono ou em pé, ao lado de um raio, carvalho, touro ou águia. Essas representações simbolizavam qualidades e poderes atribuídos ao deus. Os gregos também acreditavam que Zeus tinha o poder de controlar o tempo e modificar sua aparência. Brahma, mitologia hindu. Brahma é o deus hindu da criação e o primeiro deus da Trimurti, a sagrada trindade hindu. Os outros deuses eram Vishnu e Shiva. Brahma representa o equilíbrio, enquanto Vishnu e Shiva representavam as forças opostas da conservação e da destruição, respectivamente. Existem muitos relatos sobre a origem de Brahma. De acordo com uma lenda, Brahma criou as águas cósmicas e depositou nelas uma semente. A semente se transformou em um ovo de ouro, e após 1000 anos, o próprio Brahma emergiu do ovo, mais jovem. Ele então criou o universo e todas as coisas nele. Outra lenda conta que Brahma nasceu de uma flor de lótus que brotou do umbigo de Vishnu. Apesar de ser o deus mais importante dos hindus, não existem templos dedicados ao seu culto, exceto o local de peregrinação, em Ajmer. Alguns pesquisadores acreditam que o culto de Brahma existiu nos tempos védicos e foi substituído mais tarde pelos cultos a Shiva e Vishnu. Odin, mitologia nórdica. Também conhecido como Jotun ou Yoden, Odin é filho de Bor, que foi gerado espontaneamente por Buri, o terceiro ser vivente na criação, depois que a vaca primordial Audumbla lambeu um pouco de gelo buscando sal e criou a forma de Buri. Como metamorfo, Odin podia entrar em qualquer lugar e se transformar de criatura em deus quando desejasse. Seu maior dom era a sabedoria, com a qual ele se nutria. Odin é o líder de todos os deuses nórdicos e, junto com seus 2 irmãos, Vili e Vé, foi responsável pela morte do gigante de gelo Ymir. A carne de Ymir foi transformada em terra, seus ossos em montanhas, e seu sangue se tornou um imenso oceano que rodeia a terra criada por eles, chamada de Midgard. Odin e seus descendentes travaram uma guerra sem fim com os gigantes de gelo. Casado com Frigga, ele teve 2 filhos, Baldur e Thor. Na tentativa de obter conhecimentos secretos, Odin se pendurou de cabeça para baixo na grande árvore da vida, Yggdrasil. Após 9 dias, ele aprendeu todos os mistérios e segredos das runas, que ele deu de presente aos vikings. Ra, mitologia egípcia. Ra é o deus egípcio do sol, sendo a principal divindade da religião egípcia. O culto ao deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e um culto oficial por cerca de 20 séculos. Os deuses geralmente estão ligados a fenômenos da natureza, e em função da luz no cultivo dos alimentos, os antigos egípcios atribuíram a Ra grande importância. Além de ser o deus central do panteão egípcio, Ra é também um deus primordial e criador dos deuses e da ordem divina. Ao longo do tempo foi associado a outros deuses, como Horus, Sobek e Amon. Sua existência está intimamente ligada à realeza, pois Ra teria vivido em Heliópolis e regido o Egito antes mesmo dos primeiros faraós. Itzamna, mitologia maia. Itzamna é o deus mais importante do panteão maia. Seu nome significa Casa dos Lagartos. Ele também era filho do deus criador, Ubinaku.
Itzamna é considerado um deus criador e o inventor da escrita e adivinhação. Segundo as lendas maias, foi o criador do mundo e de outros deuses. Por essa razão, se acredita que ele ficava supervisionando os deuses menores. Em vários mitos, Itzamna aparece como um herói da cultura maia, pelo fato de ter construído a base de sua civilização. Ele ensinou a cultivar a terra, a escrita, o uso de calendários e a prática da medicina. Ele também introduziu um sistema de divisão de terras e estabeleceu rituais de culto religioso. Diferente de outros deuses maias, Itzamna era um deus não associado a guerras, mortes ou a destruição. Perun, mitologia eslava. Perun é o deus eslavo das tempestades, dos raios e dos trovões. Ele é o ser mais poderoso, segundo os eslavos. Devido aos seus poderes e personalidade, Perun costuma ser comparado ao deus grego Zeus e aos nórdicos Odin e Thor. Perun é considerado uma figura temível devido ao seu imenso poder. Mas assim como Zeus, ele é um deus paternal e justo. Apesar de também ser comparado ao nórdico Odin, sua aparência se assemelha mais a Thor. Com uma longa barba, Perun é um homem musculoso e robusto, que monta uma carruagem puxada por uma cabra. Segundo as lendas, os trovões eram o barulho das rodas de sua carruagem, enquanto o mesmo viajava pelos céus. Inti, mitologia inca. Inti é o antigo deus Sol inca. Adorado como deus patrono do Império Inca, sua origem é desconhecida. Alguns mitos, no entanto, dizem que ele é filho de Viracocha. Apesar de não ser o criador do universo nas lendas incas, é considerado o deus mais importante dos incas. Inti também era conhecido como Apapunchal, que significa líder do dia. Inti é representado como um disco de ouro com um rosto humano. Uku, mitologia finlandesa. Uku é na mitologia finlandesa o deus do céu, do tempo e da colheita, dentre outros. Ele é o deus mais importante dos antigos finlandeses, e a palavra Ukkonen é derivada do seu nome. Na Kalevala, Ukko também é chamado de Jumala, o deus supremo, representando o deus de todas as causas maiores. Embora muito presente nos mitos, todas as suas aparições são unicamente por meio de fenômenos naturais, como trovões e chuvas de granizo. Quetzalcoatl, mitologia asteca. Quetzalcoatl é o deus asteca do sol. É considerado por alguns pesquisadores como o principal deus do panteão asteca. O nome Quetzalcoatl é composto de duas palavras, Quetzal, que é uma ave que habita a selva centro-americana, e Coatl, que significa serpente. Quetzalcoatl pode ser traduzido como serpente emplumada ou pássaro da guerra. Se acredita que a origem dessa entidade veio da cultura olmeca. No entanto, sua primeira aparição ocorreu em Teotihuacan, o maior centro urbano da Mesoamérica pré-colombiana. A cultura teotihuacana dominou durante séculos o Planalto mexicano. Quetzalcoatl representa as energias da terra e da vida. Posteriormente passou a ser cultuado como deus representante do planeta Vênus, simultaneamente estrela da manhã e estrela da noite, correspondendo com seu gêmeo, Xolotl. O cacau, fruto tipicamente americano, era usado durante rituais ao deus como bebida quente, o Xocotl, bebida que deu origem ao chocolate. Imperador de Jade, mitologia chinesa. O imperador de Jade é o ser supremo Shangdi, o poder que iniciou a criação e o universo, e a força que gerou a continuação de toda a vida. Shangdi era considerado o imperador divino na Terra e reinava sobre uma ampla gama de deuses e servos. Nos tempos do confucionismo ele se tornou um conceito mais abstrato, e só por volta do século IX a.C. se fundiu com Yu Hang, o imperador de Jade, e se tornou a principal figura do panteão taoísta. A partir de então, o imperador de Jade foi o único ser supremo de toda a mitologia chinesa. Olorum, mitologia iorubá. Olorum, ou Olodumaré, é o orixá mais poderoso da mitologia iorubá e o líder do panteão. Governante do céu e o pai dos outros deuses, Olorum é associado à paz, harmonia, sabedoria e pureza. Em algumas tradições, Olorum possui uma natureza andrógina, sendo homem e mulher ao mesmo tempo. Embora Olorum fosse transcendente, além dos limites da experiência e conhecimentos humanos, ele não era distante da humanidade, podendo ser chamado a qualquer momento. O orixá Exu,
Atua como intermediário entre os seres humanos e o Deus Supremo, levando sacrifícios até Olorum e os mandamentos do Deus aos humanos. O servo de Olorum, Agemo, o camaleão, carregava mensagens entre Olorum e os outros orixás. Tupã, mitologia tupi. Tupã é o deus dos relâmpagos e trovões. E como Deus Supremo do panteão Tupi-Guarani, é o criador do universo, e mais especificamente o criador da luz. Sua residência é o Sol. Ele é normalmente descrito como Deus benevolente e misericordioso. No entanto, ele é famoso por seus muitos casos extraconjugais, gerando assim muitos filhos ilegítimos. Unkulunkulu, mitologia Zulu. Na mitologia Zulu, Unkulunkulu é o principal deus e criador da humanidade. Ele é considerado o defensor e protetor da nação guerreira. Outro nome de Unkulunkulu é Utsho. Se acredita que Unkulunkulu cresceu em um pântano mítico de Ugalanga, o pântano de onde a humanidade nasceu. De acordo com o mito da criação Zulu, Unkulunkulu emergiu do vazio e criou o primeiro homem da grama. Segundo uma outra lenda, ele enviou um camaleão para anunciar à humanidade que eles eram imortais. No entanto, o mensageiro parou para comer perto de um arbusto. Unkulunkulu, que esperava algum sinal de gratidão por sua generosidade, ficou desapontado. Ele então enviou um lagarto para anunciar que eles eram mortais. O lagarto não parou e conseguiu transmitir sua mensagem, decidindo para sempre o destino dos homens. Apesar dessa ação, Unkulunkulu é considerado um deus bondoso, porque como contrapartida ao infortúnio da morte inevitável, ofereceu a instituição do casamento, que permite que os corajosos guerreiros Zulus tenham filhos, além de dar medicamentos aos homens para doenças, o fogo para cozinhar e uma morada para os mortos. Ahura Mazda, mitologia persa. Ahura Mazda é o princípio de tudo, segundo o zoroastrismo e a mitologia persa. Ele vive em uma luta constante contra o seu irmão gêmeo, conhecido como Arimã, que representa a origem de todo o mal. Ambos são filhos do primeiro deus criador, Zurvan. Arimã, como filho primogênito, era mais poderoso que o seu irmão mais novo e teria um reinado de 1000 anos. Porém, após esse período, ele seria derrotado por Ahura Mazda. Ahura Mazda também é o deus do céu, da sabedoria, da abundância e da fertilidade. Segundo as lendas persas, ele é pai de Gaiomarte, o primeiro ser humano. Enlil, mitologia suméria. Enlil é o deus sumério do céu e membro da tríade de deuses contemplada por Anu e Enki. Embora Anu fosse o deus supremo do panteão sumério, Enlil tinha um papel mais importante como a personificação da energia, força e autoridade. O centro de culto de Enlil era a cidade de Nippur. Enlil também era o deus da agricultura. O mito da criação da enxada descreve como ele separou o céu e a terra para abrir espaço para o crescimento das sementes. Ele então inventou a enxada e quebrou a dura crosta da terra. Enlil, com o tempo, acabou sendo substituído por Marduk. Entretanto, continuou a ser exaltado como Deus Supremo de Nippur, até o final do 2º milênio antes de Cristo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!